Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estejam assistindo em qualquer um desses horários como citado. E a nossa conversa hoje é sobre o RASOP. Nós vamos discorrer assuntos como a aplicação das necessário, a equipe de elaboração do RASOP, a estimativa do tempo e custos necessários, resultados, principais vantagens e mostrar ou dar noção de um modelo de planilha que se pode elaborar para a execução do RASOP. Quero dizer para os senhores que já tive a oportunidade de elaborar alguns RASOPs. Aqui eu tenho um modelo de uma das empresas aonde se elaborou esse RASOP, que pode ser uma referência para um processo. Necessariamente não é que seja essa planilha que eu trabalhei, participei da elaboração, mas que pode servir como uma referência. Também quero dizer que recente participei como professor ministrando um curso de capacitação profissional do PROMIMP, que tinha como tema curso de aperfeiçoamento de segurança do trabalho aplicado a petróleo e gás. E o material fornecido pela entidade do PROMIMP, que promove curso de capacitação profissional, eu a considerei como excelente material. Esse curso foi ministrado nas dependências do CPQT, Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica, que fica aqui em Fortaleza, Ceará, no bairro Benfica, mais precisamente na Rua Francisco Pinto, ali no seio, diria assim, aonde existe a reitoria da UFC, Escola Técnica, hoje FCE, e lá tive a oportunidade de ministrar a disciplina de análise de risco, aonde o RASOP faz parte da ementa desse curso. Então, vamos conceituar o que seja RASOP. RASOP, como diz a palavra, é o estudo dos perigos da operabilidade. Como conceito que nós passamos para os alunos, entre engenheiros, entre técnicos ligados à área de segurança do trabalho, é que o RASOP é uma metodologia baseada em um procedimento que gera perguntas de maneira estruturada. Essa metodologia é baseada em um procedimento que gera perguntas de maneira estruturada e sistemática, por meio do uso apropriado de um conjunto de palavras guia. O principal objetivo de um estudo de perigos e operabilidade, RASOP, é investigar de forma minuciosa e metódica cada segmento de um processo, visando descobrir
todos os possíveis desvios das condições normais de operação, identificando as causas responsáveis por tais desvios e as respectivas consequências. Agora, uma vez verificadas as causas e as consequências de cada tipo de desvio, essa metodologia procura propor medidas para eliminar ou controlar o perigo ou para sanar o problema da operabilidade da instalação. Então, senhores, está dito o que é o RASOP. Na sequência, nós detalharemos essa colocação, que no final das contas vai findar em uma síntese que vai ser colocada em uma planilha, aonde, como eu disse, que tem um modelo que pode servir como referência, aonde esse modelo ele vai constar lá do longa da empresa, vai ter o nó. Aproveitando, vou explicar o que é o nó e o RASOP. Senhores, em uma instalação, vamos tomar como exemplo a rede de vapor. Então nós temos a geração do vapor lá na caldeira, e esse vapor vai ter que ser conduzido até o processo industrial. Muitas vezes a distância de 100, 200, 300, 400 metros, dependendo do tamanho do processo industrial. Então se observa que ao longo desse processo nós vamos ter vários pontos fragilizados, aonde esse vapor, considerando uma forma de energia contida, ela não pode se desprender. Então, qual é essa energia que está no vapor? Está a energia de pressão, está a energia de calor, a energia calorífica e a energia de pressão. Quando usar a energia de pressão? Em processo como geração de energia termoelétrica, já tive a oportunidade de presenciar e vivenciar essa necessidade da energia de pressão, que é a pressão do vapor que sopra na pá da turbina para rodar a turbina. Consequentemente, o eixo dessa turbina, o veio central, está solidário ao eixo ou veio do gerador, e nós temos a energia de pressão se transformando em uma energia mecânica de movimento, que por sua vez vai se transformar em energia elétrica. Então, é um exemplo da pressão. Essa pressão tem que estar contida, não pode se desprender desse processo. Como uma forma de deixar mais claro, vamos falar da outra forma de energia que está contida no vapor. No caso, o calor. Então, senhores, partindo do princípio que há uma distância muito grande entre a caldeira, onde é gerado o vapor, e o equipamento que vai utilizar esse vapor no processo industrial, não se pode
ter um tubo só da interseção da caldeira até a interseção com o equipamento. Não se fabrica um tubo inteiro de 300, 400 metros, 1 quilômetro. Normalmente o processo industrial de fabricação desses tubos, como se diz na prática, são varas de 6, 9 metros. Então, baseado nessa informação, há de existir ao longo dessa rede flanges, válvulas, purgadores e tantos outros instrumentos que fazem parte daquele processo e, mais especificamente, desse fluxograma ou desse circuito de vapor entre a caldeira e o equipamento. Então, todos esses pontos de secção desse tubo que não pode ser contínuo, vai ter lá válvulas, como já foi dito, vai ter a necessidade de purgadores para retirar o condensado do sistema, vai ter instrumentação, como indicador de pressão, PI, indicador de temperaturas, TI, válvulas de todos os gêneros pode existir nessa rede. Então, cada montagem de válvula dessa, cada montagem de flange desses, nós vamos considerar aí os nós. É exatamente nesses nós que pode acontecer os desvios que se fala aqui, tão bem colocado na apostila do PROMIP. Então, esses pontos chamados nós, é lá aonde eu digo que existe a fragilidade da instalação. É lá aonde a energia contida pode ser desviada, pode ser desprendida, inclusive se o parâmetro que resista àquela contenção da energia, como um tipo de flange, como uma especificação de uma válvula, não suporte a pressão e deixe desprender o vapor. E esse vapor pode vir a acidentar, diria assim, mais próximo do processo, o operador. Também pode acidentar a quem passe próximo. E provocar um acidente de trabalho. Quando eu falo de acidente de trabalho, eu normalmente gosto de conceituar acidente de trabalho com um envolvimento aonde quem pode sofrer as consequências desse desvio, no caso, já que nós estamos falando de RASOP, é o próprio operador, que está mais efetivamente próximo da instalação. Quem depois sofre com esse desvio? A própria máquina, que pode sofrer uma avaria. A qualidade do que se esteja produzindo, você não obteve, não deixou de obter o parâmetro
para aquele processo. E por fim, o meio ambiente, com o vazamento do óleo, com o vazamento de uma substância tóxica que vai contaminar o solo, que vai contaminar o ar, que vai contaminar esse meio ambiente aonde esteja inserida essa empresa, esse processo. Bem, então, falamos de falado a definição, dada a ideia do nó, vamos falar da aplicação do RASOP. Então, como diz o trabalho realizado pelo PROMIP, a aplicação do RASOP, por ser uma metodologia estruturada para identificar desvios operacionais, pode ser usada na fase do projeto de novos sistemas, unidades, quando já dispõe de fluxograma de engenharia e de processo da instalação, ou durante as modificações desse processo. Trocando em miúdos, só pode realizar o estudo dos perigos da operabilidade em cima de fluxogramas, de desenhos, de circuitos que já estejam elaborados e atualizados. Nessa hora, o RASOP vai estudar os perigos da operabilidade em cima desse material, diria já asbiltado. E aí se tem diria assim, uma oportunidade ainda de prevenção, de se prover uma solução do que poderia, no futuro, se configurar como um acidente de trabalho, que pode atingir a integridade física do operador, pode atingir a máquina, pode atingir o processo e, por fim, o meio ambiente. Tamanha a importância aí do estudo do RASOP. Então falamos aí da aplicação e agora nós vamos discorrer um pouquinho sobre a equipe. Mas antes de falar da equipe, eu gostaria de colocar o seguinte, deixar bem claro. A equipe para elaboração do RASOP tem que constar de profissionais específicos a cada disciplina que tem esse processo e, mais importante ainda, por profissionais que já tenham vivenciado esse processo, ou se não, um processo similar, para que ele tenha o poder de crítica e possa vislumbrar os desvios desse processo ou dessa instalação que ele está avaliando. Muito importante se pense dessa forma, porque o sucesso vai depender do conhecimento
e da vivência desses profissionais. Como se diz aqui, não se pode executar um RASOP de uma planta em fase de projeto antes de dispor do fluxograma de engenharia, mais conhecido como PID, diagrama de tubulação e instrumentação. Deve-se, entretanto, executá-lo logo após o término do PID, a fim de que as possíveis modificações oriundas da análise possam ser incorporadas ao projeto sem maiores custos. No RASOP de uma planta existente, o primeiro passo é verificar se o PID está realmente atualizado. A execução de um RASOP com base em PID incorreto é simplesmente inútil. Então, senhores, tratando mais especificamente da equipe, reforço que o RASOP se baseia no fato de que um grupo de peritos com diferentes experiências trabalhando juntamente pode interagir de uma forma criativa e sistemática para identificar muito mais problemas do que se cada um trabalhasse individualmente e depois fossem combinados resultados. A interação de pessoas com diferentes experiências estimula a criatividade e gera novas ideias, devendo todos os participantes defender livremente seus pontos de vista, evitando críticas que inibam a participação ativa e a criatividade dos integrantes da equipe. Então, é muito interessante isso que está colocado aqui. A equipe de um RASOP ou uma RASOP deve ser escolhida cuidadosamente, de modo a fornecer os conhecimentos e experiências apropriados para o objetivo da análise. É importante que a equipe não seja muito grande a ponto de comprometer a eficiência do processo de análise, devendo contar um total entre 5 ou 7 participantes efetivos. E quem são eles? Um líder de equipe, que pode ser um engenheiro de segurança do trabalho, que vai ter que coordenar toda essa atividade. Nesse modelo que o PROMIV apresenta, um secretário, que é a pessoa responsável pelo preenchimento da planilha, devendo ser capaz de sintetizar de forma clara e objetiva os resultados da discussão do grupo. Um supervisor da unidade, normalmente o engenheiro responsável pela operação da unidade de processo. Um engenheiro de processo, que deve conhecer o processo e a operação da unidade e análise. Os operadores, homens que fazem parte e que conduzem o dia a dia do processo. O engenheiro de manutenção, o responsável pela manutenção da instalação. O engenheiro de segurança, que participa, ativamente desse processo. E a figura de um engenheiro de instrumentação e controle. Haja visto que ao longo de um processo existe uma infinidade muito grande de instrumentos. Eu falo isso por ter já trabalhado nessa função, que é uma das pós-graduações, aonde trabalhei como engenheiro de instrumentação e controle.
e sei da grande quantidade de instrumentos que existe numa instalação de um processo. Então, essas são as pessoas que vão formar a equipe para elaborar o RASOP. Agora vem a pergunta: e qual a estimativa de tempo e custos requeridos? O que é que diz, o que é que aconselha, o que é que aconselhamos, o que é que fala, o que é que se fala da estimativa de tempos e custos requeridos? O tempo necessário e o custo são proporcionais ao tamanho e à complexidade da unidade que estiver sendo analisada. Estima-se que sejam, em média, cerca de 3 horas para cada grande equipamento na instalação, tais como vasos, torres, tanques, compressores, permutadores e etc. Gente, isso é uma estimativa. Então, está claro que essa estimativa pode ser para mais ou para menos. Tudo vai ser em função da quantidade de sistema e subsistemas que tem esse processo. Eu sugiro a quem queira contratar um trabalho desse, que faça de uma forma escalonada. Faça um contrato inicialmente por uma temporada, em função da quantidade de sistemas que tem o processo, com a posterior renovação, com a posterior colocação de aditivos, tem um objetivo de concluir esse trabalho. Então, fica, na verdade, difícil dizer exatamente se faz esse RASOP em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, a ideia é que se faça inicialmente um contrato X meses em função do tamanho do processo, com posterior aditivo, até que se conclua, por fim, o RASOP. Então, são essas as minhas considerações da estimativa de tempo e custos requeridos, que vai depender de como foi fechado a hora trabalhada, ou de forma mensal, a cada, diria, consultor que participe desse estudo. Eu deixo essa sugestão. Agora, resultados, natureza dos resultados esperados. Em geral, os principais resultados fornecidos pelo RASOP são os seguintes: 1. Identificação de todos os desvios acreditáveis que possam conduzir a eventos perigosos ou problemas operacionais. 2. Uma avaliação das consequências, efeitos desses desvios sobre o processo. Então, senhores, como foi dito, desvios acreditáveis e verificação de consequências. Então,
Essa é a natureza dos resultados de um rasol. Como lá